Bom, é isso aí, diretamente do Polo Norte, simbora para o nosso 56º encontro. Hoje, ó rapaz, o telhado aqui tá me entregando, hein? Já foi melhor isso aqui, hein? Bom, hoje nós estamos numa versão bossa nova, né? Uma versão pocket, né? Hoje, assim, naquela nossa analogia recorrente ao futebol, quando eu digo que o Rodrigo é o nosso zagueirão, hoje a gente já tá no máximo aí fazendo um melê, né? Alguns lugares fala 3 dentro, 3 fora, outro melê, no máximo uma rebatidazinha, né? Mas vamos lá, porque é isso aí. Hoje nós vamos ter que jogar para fechando a casinha, só nós três. Mas o papo não é por conta disso que vai deixar de ser bom. Bom, não podemos quebrar nossa tradição. Vitor hoje está falando lá de Curitiba, né? Da gélida Curitiba. Congelando. Vai tomar um leite quente aí, ô Opa, Victor, para sim, vamos esquentar? tomar um leite quente. É? É, Bom, com certeza tu vai ter leite quente. vai ter leite quente aí? É, eu Aliás, já você tá perdi esse sotaque tão forte. é. Aliás, Quando você eu está em falo com meus Curitiba. irmãos, eu vejo que eu não tenho É, sotaque. Aliás, você tá. Vamos aproveitar aqui a ocasião, né? Você está em Curitiba para o encontro familiar para comemorar o aniversário da Dona Sônia, sua mãe, não é isso? Isso, Então 7.1. vamos É aproveitar isso aqui. mesmo. Bom, eu sou suspeita a falar, porque você sabe, e ela sabe que eu sou fã dela, né? Mas vamos aproveitar aqui para mandar um feliz aniversário para ela, desejar muita saúde, muita felicidade, né? Hoje, Isso mesmo. hoje eu Muita mandei saúde que é o o principal. Hoje eu mandei uma mensagem para ela, eu falei assim, ó, parabéns, porque é uma árvore frondosa, né? Basta ver os frutos todos que daí vieram, né? Eu tenho o privilégio aqui de dividir meu dia a dia com o Vitor, que é meu amigo, mas também com o Eric, que ajuda a gente aqui no dia a dia. Então, um beijão aí para dona Sônia. Ô, Vitor, fala para Beleza, mim, obrigado. esses números do Covid aí, será que finalmente, ô, Acho Victor, que agora cai, viu? finalmente está acabando? Olha, os números realmente engrenaram numa queda consistente. Faz 11 dias que caem, todos os dias. A gente está agora com uma média de 1.500 e alguma coisa, ou 7,5 por milhão por dia. Ainda não chegamos naquele 5 que foi o nosso platô, mas devemos chegar eventualmente ainda esse mês, né? Caindo com consistência. O número de casos também despencou, média móvel de casos que a gente passou o mês de maio inteiro entre 60 e 65, depois tivemos uma subida para 77, 75 mil, está em 55 mil. Então, enfim, são boas notícias, tarde, né? Demorou, mas parece que dessa vez vai, né? 3 toques na madeira, porque já tivemos experiências anteriores em que a gente achava que não foi, mas é uma queda bem, todo mundo uma hora começa a cair forte, né? Eu acho que até demorou. Nós temos estados com menos que 1, é o Acre está 0,6 óbitos por milhão por dia, ou seja, então assim, as notícias são boas, me parece que a E a gente... E agora você vacinação? tem E a a vacinação vacinação, com Pérez 35%. pegou no breu, né? 35% da população já com uma dose, 13 com duas. Também deve certamente influenciar nesse número. A gente não tem uma medida de exatamente qual, mas seguramente se não houvesse vacinação a gente estaria muito pior, né? Mesmo porque já se observa, pelo menos nas faixas etárias acima de 70, né, que já estão vacinadas há mais tempo, você vê que houve já uma queda muito forte, né, na questão de óbitos, já começa a se refletir naquelas faixas acima de 60 também. Então, notícias são boas, a América Latina continua num patamar alto, então você vê aí Paraguai, Colômbia, Argentina, todos registrando acima de 10, o Uruguai começou a cair forte, ainda está no nível superior ao do Brasil, mas já baixou de 10, o Chile está naquele platô que insuportavelmente de 6 há muito tempo. A América Latina ainda é um lugar inóspito, mas dentro da América Latina a gente está conseguindo embicar essa curva para baixo, né? 7,5 é um número alto, não é baixo, né? Lembrando que o nosso pior momento foi 5 do ano passado, mas o que vale é a tendência é de queda. Esperamos que semana que vem a gente continue nesse mood. Semana passada caiu 19, essa semana acumulado caiu 13, ou seja, estamos descendo a ladeira. Que Só bom. complementar isso que o
que o Vitor está falando. Xará, eu ia pegar um gancho e dizer o seguinte: você tem uma insuportável mania de ser ponderado, equilibrado, imparcial, cartesiano. É uma coisa insuportável. Você fez ontem ou anteontem exatamente... Um texto da vacina, né? você fez exatamente uma postagem. Fantástico aquele texto. Muito bom, diga-se de passagem. Eu ia aproveitar fazer esse gancho aí. Não sei se era disso que você ia falar. Em que você pegou uns dados, se não me engano, de um relatório do JP Morgan, exatamente contextualizando o Brasil nesse, vamos dizer assim, na nossa Série B aqui. Eu não sei se era disso que você ia falar. Se não era, por favor, fale disso também. A gente está melhor que o Vasco na Série B. Eu não ia falar disso, mas falo também. Eu ia só complementar, depois eu vou falar disso, eu vou complementar essa informação do Vitor, esses números. Hoje eu tive acesso a um relatório da Rapvida. A Rapvida é uma empresa de assistência médica, né, verticalizada, que tem uma presença forte mais no Nordeste. E eles têm um relatório de ocupação de leitos. E está despencando no Nordeste. Despencando. E também hoje eu vi um reporte, não tinha visto há muito tempo, de ocupação de leitos na cidade de São Paulo, de UTI, está abaixo de 60%. Então, de fato, aparentemente, apesar dos casos ainda, o número de casos ainda está alto, de óbitos, o número a ocupação de leitos está diminuindo. Isso é uma tendência clara, né? Só para complementar a informação. Sobre essa tabelinha, que eu achei bem interessante, né? Porque justamente é aquela coisa, a gente tem uma herança, né? Uma genética. Todo mundo tem, né? Você nasce de uma família, você tem as suas características particulares, mas você leva a sua família junto até o túmulo, né? Não tem muito como escapar disso, para o bem e para o mal. E o Brasil tem a genética da América Latina. Apesar de a gente falar português, estamos aqui na mesma herança. Então, você consegue... Eu vi críticas a esse post, né? Quer dizer, só para quem não viu, mostrando a comparação com países da América Latina, os principais, México, Argentina, Peru, Colômbia, Chile. É a nossa liga, né? Gostemos ou não, é a nossa Copa liga. América, né? Estamos na Série B. A gente não está disputando a Eurocopa, né? Estamos na Copa América. Assim, o nosso índice sei lá, de alfabetização é até uma vergonha, né? Até um ponto fora da curva dentro da América Latina, mas qualquer coisa, saneamento básico, você pega qualquer métrica, você vai estar abaixo de Europa e Estados Unidos, não tem dúvida, né? Porque você está na América Latina. Bom, enfim. Claro que, e aí, você compara, eu peguei vacinação, tem várias métricas, né? Mas eu peguei a vacinação e a compra de vacinas, né? A vacinação em percentual da população, a gente está em segundo lugar empatado com a Argentina, em primeiro lugar disparado o Chile, e a cobertura de vacinas contratadas, que nós estamos em segundo lugar, com 150% da população de vacinas contratadas, perde do Chile, o Chile tem mais de 200%, e depois, logo em seguida, vem México, Colômbia, com 130%, 125%. Então, dentro dessa série B, nesse contexto, né, é óbvio que teve críticas, né? Falaram assim, bom, mas então não adianta fazer nada, o fato do presidente não ter feito nada, não teve nenhuma influência. Não teve, a gente poderia estar melhor? Poderia. Mas quanto melhor, né? Quer dizer, quando você compara com o Canadá, que comprou 5 vezes o número de vacinas, você não vai chegar lá nunca. Você está no Brasil. Você poderia ter chegado no Chile, talvez. Né? Talvez. Porque, Xará, só um parentezinho, porque na verdade essa vantagem do Chile, ela é a micro repetição desse cenário macro, porque o Chile economicamente está à frente do continente também, está à frente, né? Exato, está bem à frente, né? A renda per capita do Chile é cerca de 50% maior do que a média da América Latina, né? Então, não, assim, é meio que... eu acho que... Mas esse seu post, ele é incômodo para uma narrativa... Ele incomoda, a narrativa né, do genocida. né?
Então, veja, tanto que eu, até é engraçado, né? Porque quando eu escrevi, eu fiz questão de dizer, olha, o Bolsonaro não fez nada. Sim. Ele não fez nada. Assim, ele é um cara que faz questão de mostrar que não fez nada, né? É até engraçado. E apesar disso, você está no... Claro, ceteris paribus, quer dizer, quando você fala, não, puta, se ele tivesse feito alguma coisa, a gente estaria melhor? Provavelmente sim. Quanto melhor? É difícil dizer. Hoje saiu um editorial no Estadão dizendo não teriam morrido 400 mil pessoas. Não, isso aí é uma falácia vergonhosa. Então, é um negócio Nossa assim... senhora. Isso realmente dá nessas vergonha. horas que Dá vergonha disso. É nessas horas que o Dá Bolsonaro bate palma e comemora, né? Porque é uma crítica tão absurda que desqualifica as críticas que ele de fato merece, né? Exato. Então, é assim, nós estamos, digamos assim, dentro da nossa Série B, a gente está lá no G4, né? Ok, não estamos na Série A, certamente não. Puta, poderia ser muito melhor, sim, se a gente tivesse... Mas nunca seria Série A, né? Eu acho que nunca seria Série A. Isso é uma verdade, sei lá, em primeiro lugar na Série B, legal. E esse verdade inconveniente, melhor, né? E muito provavelmente poderia, mas poderia ser melhor dada uma série outros de fatores, né? Porque eu acho que, assim, eu sempre tive... No passado, eu tinha muita dificuldade de entender aquelas pesquisas que avaliavam o presidente e o governo. Porque de bate-pronto, se você vai parar a pensar, é meio que uma coisa só, mas na verdade não é. E o Bolsonaro, acho que deixa isso... Acho que o Bolsonaro extrapolou isso como nenhum outro presidente. Porque assim, né, o Bolsonaro é muito pior do que o governo dele. É impressionante como ele joga contra o próprio governo, como ele ofusca, né, o próprio governo, né? Você vê, nós vamos falar daqui um pouco para frente, ainda que a gente esteja voltando para uma mediocridade, mas existem algumas boas notícias que ele mesmo acaba ofuscando, né? Então ele tem uma beligerância que era muito útil como candidato, que elegeu ele, mas que ele precisava ter ajustado, né? Uma vez investido da presidência da República. E realmente, assim, o Bolsonaro às vezes me lembra um pouco, eu sempre fui muito a estádio, né? E a torcida da Portuguesa é assim, quando ela não tinha ninguém para brigar, ela brigava com ela. Né? Eles brigavam entre si, é um negócio meio maluco, né? E o Bolsonaro é um pouco assim, nem precisa ter muita oposição, porque ele tem a ele mesmo. Bom, falando em Bolsonaro, oposição, vamos falar da CPI, que vocês não gostam de acompanhar, mas eu, como sempre, gosto, e vocês estão perdendo, porque... Como noveleiro inveterado que é. Exatamente. Eu só assisto novela, não vou ver CPI, imagina. Eu já era retardado o suficiente para assistir as sessões do Supremo, quando a gente tinha uma Suprema Corte aqui no país, antes do Petrolão e do Mensalão. Imagina se eu não vou ver CPI, né? Tava até com saudade, lembrava da CPI lá do Collor e tal. Bom... Nós tivemos lá na sexta-feira o depoimento, né, do impoluto deputado Luiz Miranda, né, que fez uma acusação meio sem pé, sem cabeça lá em relação ao governo e que ao final, depois de negar, sei lá, quantas mil vezes, né, quem seria o deputado ao qual o presidente teria se referido, ali no finalzinho, meio que deram a dica para ele, olha, não seria esse aqui e tal, e ele acabou mencionando o nome do deputado Ricardo Barros, que, aliás, foi líder do governo Fernando Henrique, foi líder do Lula, foi ministro da Saúde do Temer. Assim, se existe uma expressão político-profissional e se ela aplica a alguém, certamente é esse seleto grupo. Nós temos o caso do Ricardo Barros. Bom, fazendo aqui um breve resumo, e aí depois cada um faça os seus comentários. O que se dizia ali, então, é que o irmão dele, funcionário do Ministério da Saúde, teria se deparado com alguns erros na invoice que poderiam caracterizar ali algum tipo de irregularidade, mas essa invoice ela foi, no intervalo de 4 dias, corrigida até ficar um documento definitivo. Contudo, o deputado tinha dado uma entrevista para a CNN apresentando a invoice original, com os erros, que aliás gerou uma série de fake news dizendo que havia ali um superfaturamento de 1000%, porque na verdade
o preço a que se referia a invoice era o package ali, né, que era 10 unidades da vacina. Então, os 1000%, na verdade, não eram 1000%, porque o valor unitário era o mesmo. Parece que os jornalistas não fizeram essa parte ali da tabuada, divisão, enfim. Né? E aí o irmão dele, supostamente diante dessas irregularidades, né, funcionário de carreira, ao invés de comunicar seu superior hierárquico, tudo preferiu comunicar ao irmão que é deputado. Bom, tá feita a lambança, ele foi lá, disse, conversou com o presidente, e a partir dali o presidente fez alguma coisa, não fez, prevaricou, não. Passado 1 ou 2 dias, 2 dias eu creio, se eu não me engano, a memória não estiver me traindo, foi soltado o presidente se manifestou ali através do seu líder na CPI, dizendo que havia, diante do que o deputado tinha dito, tinha notificado o ministro da Saúde, que por sua vez tinha acionado o seu secretário executivo, que por sua vez tinha verificado e não havendo procedência, porque de fato é um caso um pouco peculiar, né? Seria um superfaturamento que não foi, de uma vacina que no final das contas não foi nem comprada. Algumas pessoas até criticam o fato de que tenha sido feita a dotação, né? Vi uma entrevista bem interessante do ministro da Controladoria Geral, Wagner Rosário, se a memória não me traz, explicando lá quais são as 3 fases, né, que você tem de um processo de compra, né, que você tem o empenho, tem a liquidação e uma fase intermediária que me falta aqui o nome técnico. Bom, o fato é que com isso, nesse depoimento, foi mencionado, surgiu uma nova possibilidade ali de um conluio, né, de um novo caso de corrupção na compra das vacinas, né? Alguns dizem que porque o primeiro caso não colou muito, outros dizem porque realmente o Ministério está recheado de casos, aí cada um vai fazer o seu juízo de valor. Mas o fato é que o cara foi depor hoje não foi um depoimento muito conveniente. No começo ele solta ali um áudio, que ao longo do próprio dia se mostrou um áudio pelo menos parcial. Eu sei que o fato é que o depoimento do cara não foi tão agradável quanto talvez os oposicionistas imaginassem. Inclusive foi interessante, né? Disseram o seguinte, que aquela testemunha tinha sido plantada pelo governo ali na CPI. Um caso estranho, né? Porque afinal de contas a oposição tem a maioria e toda pessoa que vai ali depor, né, você primeiro tem que votar um requerimento, esse requerimento tem que ser aprovado para aquela pessoa estar ali depondo. Mas enfim, e aí hoje foi um furdunço danado lá, e a CPI caminha aí, né, a passos largos, se fala em prorrogar a CPI ainda por mais 90 dias, e para mim, e aí eu vou passar a bola para vocês, que eu já falei demais, para mim está claro o seguinte, que cada vez mais essa CPI, que se nós vivêssemos num país, que nós tivéssemos homens públicos comprometidos com a população, né, a gente poderia talvez tirar algum grande proveito dela, avaliar quais foram os erros de fato cometidos, punir se fosse o caso, aprender, né, com tudo isso, porque eu não sei vocês, eu tenho a sensação que assim, talvez não demore 100 anos para ter uma outra pandemia como essa, um outro problema de saúde pública nessa proporção. Então, acho que era uma rica oportunidade de a gente de aprender com tudo isso. Mas, para mim, a sensação que eu tenho é que a CPI não se presta a outro papel qualquer, e talvez seja até do jogo democrático, enfim, que não seja desgastar o governo. Só que se, num primeiro momento, o governo perdeu tanto na questão da CPI ser instalada, como perdeu no sentido de não ter uma maioria na CPI, o fato concreto é que cada dia mais, pelo menos a meu ver, essa CPI se desqualifica, ela errou na mão, porque ela inquiriu primeiro, vamos dizer assim, quem talvez ela tivesse deixado como prato principal para o final, e assim, a sensação que eu tenho é que cada vez ela se desqualifica mais. Queria colher de vocês aí, vou começar pelo Xará agora, qual que são as impressões dele em relação à CPI, prometo que não falo mais. É engraçado, bom, eu não tenho assistido, então eu não tenho como dar palpite sobre as coisas particulares. Eu tenho, o meu comentário é baseado nos inputs que eu recebo nos vários grupos de WhatsApp do qual eu participo, que são grupos que têm pessoas anti-Bolsonaro e a favor do Bolsonaro. É impressionante como a leitura do mesmo fato é oposta. É verdade. É assim, é um negócio... E hoje, especificamente, desse depoimento, foi desde... desmascararam
Luiz Miranda tal, até, putz, o cara foi desmontado pelo G7, né? Foi arrasado pelo G7, enfim. Aí, onde está a verdade? A verdade está na interpretação de cada um, né? É impressionante. É só isso que eu tenho a dizer. Mas você sabe que eu acho que, em alguma medida, nesse caso, todo mundo tem um pouco de razão. Eu vou dizer por quê. Nem precisava do depoimento desse cara para desmontar o Luiz Miranda. Se você pegar a capivara do camarada e fazer um ligue pontos em cima do próprio depoimento dele, já não era muito difícil fazer isso. Mas, de fato, aquele áudio apresentado originalmente no começo do dia criou ali um rebuliço. E nesse rebuliço, ali no oba-oba, no empurra, né, as intenções se revelam. Né? Porque não, nós estamos aqui para proteger o depoente. Como assim nós estamos aqui para proteger o depoente? Nós estamos aqui para ouvir o cara. Então, alguns atos falhos, a reação desesperada àquele áudio editado, quando ainda não se sabia que ele tinha sido editado, né? Vamos tomar o celular desse camarada. E aí tomaram o celular do cara na mão grande, sem nenhum procedimento de segurança ou legal. Né? Peraí, me dá aqui esse celular, põe ele aqui dentro do envelope, lacra, assina. Não, tomaram na mão grande, dá esse celular aqui. Porque era quase como dizer, não sei o que esse camarada tem aí. Né? Então, eu acho que isso que você descreveu, Xará, é um pouco verdade dos dois lados, entendeu? A sensação que eu tenho é que você imagina, você negociando tanto dinheiro, tanto volume de dinheiro, é impossível que pelo menos um ou dois camundongozinho não tirasse a cabecinha para fora ali para tentar dar uma mordida. Então, a meu ver, o que tem? Tinha de um lado alguém vendendo o que não tinha para vender, e do outro lado, talvez alguém louquinho para comprar e levar algum, e tentando ali vender. Vocês já ouviram aquelas histórias de cara que vende o juiz sem o juiz nem saber? Você chega e fala pro camarada, ó, o juiz é meu amigo ali e tal, se você me der 5 aqui, eu vou falar para ele integrar o jogo. Aí o cara vai dar 2,5 de entrada, né? E contando que o juiz vai... Aí vai ter um lance qualquer lá que o juiz dá a favor do cara que tá achando que comprou o juiz, mas o juiz não tá nem sabendo. E aí, no final, o cara ainda recebe os outros 2.500 e fala assim, ou se o juiz não fizer nada, o cara pelo menos embolsou 2.500, afinal ninguém vai na delegacia dar queixa de ter pago a entrada de suborno. Então, o que eu percebo é assim, talvez tivesse ali um encontro de dois malandros, mas querer transformar isso, ou querer colocar isso numa ordem de grandeza, para fazer daí uma equivalência entre o Bolsonaro no que diz respeito à corrupção, com o que foi o PT, é pura narrativa, não dá, entendeu? Então, assim, se tentaram atingir o presidente, acho que esse objetivo, a minha sensação é que não conseguiram. E aí, Vitor, você que não padece da mesma debilidade mental que eu, que não perde muito seu tempo com a CPI, do que você viu, você quer comentar alguma coisa? Tá no mudo aí a sua... Concordo com a leitura do Guto, não concordo com a sua leitura, não vejo, não perco meu tempo, não. Acho que a CPI sempre teve como seu objetivo de bastidores pegar o Bolsonaro. Ponto. Custe o que custar. Né? Mas não tem nada, não há nenhum fato novo que realmente coloque, impute ao Bolsonaro um crime, nada que não se soubesse. O Bolsonaro não precisa de CPI para se queimar. Ele, todo dia, no cercadinho, ele colabora com a percepção ruim que se faz dele, particularmente no caso da gestão da pandemia. E como você falou, aí você tem uma diferença enorme entre o Bolsonaro, o indivíduo, e o governo. Né? O governo SUS, o SUS é no governo. O SUS, que é tão decantado em prós e verso, é uma entidade o SUS eu acho muito estatal, legal, né? porque eu vejo muita gente escrever Viva o SUS, mas nunca passou perto. Mas tudo bem, é só uma observaçãozinha. Nem precisava de CPI. Não precisaria. Assim, amanhã ele vai dar uma entrevista, vai falar alguma bobagem, não precisa de CPI para isso. Exatamente. E vamos lá, se não fosse o tal do Luiz Miranda, a CPI já estava caminhando para os finalmente, né?
Sim, Teria e acabado aí já. você vê que é um negócio sob encomenda mesmo, e notoriamente para essa finalidade. Porque o cara apresenta um documento agora, um invoice que foi corrigido 4 dias depois, hoje, como se um negócio que, se era para ser um escândalo, tinha que ser na época, e não agora. Então você vê que é um cara, e digo mais, talvez esse cara e o tempo vai dizer, né, dada a ficha corrida dele, pode ter se envolvido em alguma coisa que, temendo o nome dele vir à tona, eu me antecipo e digo que fiz essa coisa. Eu não estou afirmando isso categoricamente, mas é uma possibilidade que eu não descarto, porque com certeza isso é para compor uma narrativa. E você foi preciso no que você falou. Não fosse esse cara, a CPI já tinha morrido de fome. Né? Então isso aí é aquela, você dá uma acendidinha na brasa, mas particularmente eu acho que não iremos longe. Xará, eu vou voltar aqui a bola para você. Eu não sei se você queria falar mais alguma coisa sobre esse assunto Não, aí. eu só ia complementar que esse Luiz Miranda era para ser o relator da reforma tributária, né? Ele bem que Como a tentou, reforma né? tributária morreu, não sei se ele ficou chateado. Você acha que a reforma Tem várias tributária... coisas, né? Você falou da reforma tributária, então vamos aproveitar que hoje a gente está aqui no 3 dentro, 3 fora, não estava nem muito na pauta. Xará, tira uma dúvida minha. Eu tenho visto muita gente aí criticar, e com muita procedência, muito do que se colocou na reforma tributária. Mas a minha pergunta é, será que boa parte disso que foi colocado aí não está sendo colocado como aquela gordura a mais para ali no final a gente chegar em alguma coisa mais razoável? Você acha que é uma ruindade mesmo por natureza? Não, então, deixa eu começar do início. Isso aí não é reforma tributária. Isso aí é realocação de alíquotas. Não, um arremedo de reforma tributária foi a tal da primeira parte, que era o CBS, né, que está parado há um ano. Isso aí, essa reforma do imposto de renda, na verdade, é uma realocação de alíquotas. Você vai pagar menos, você vai pagar mais. Não tem simplificação do sistema, não tem nada. Exatamente. Né? Não é reforma tributária. A minha crítica também é essa. Eu não vi uma melhora. Não vou nem me dar o luxo de discutir alíquotas, se nós vamos no final das contas, se a gente vai pagar mais ou menos imposto. A minha crítica ao que eu estou vendo aí é anterior, porque a gente não simplifica o nosso arcabouço tributário. A gente não faz a Exato. coisa ficar mais simples. E só de não fazer isso, eu acho que já é frustrante, né? Exato. Então, assim, podemos até discutir se aumenta a carga tributária, certamente aumenta, eles vão, né, Diminuir tirar que não gordura vai, né? daí e tal, né? Certamente vão tirar gordura e tal, mas vai aumentar a carga tributária. Mas, de fato, não é assim, a gente está gastando tempo, um tempo precioso, em algo que muda pouco, né, a produtividade geral da economia e tudo mais. Então, sei lá, até acho inadequado o termo reforma tributária para isso que está aí. Bom, já que a gente está falando de economia e já que a bola está contigo, que continue assim, nós tivemos aí indicadores relativamente positivos, né? Caged e a dívida pública, né? O Caged aí com 280 mil vagas criadas com carteira, né? Em maio, quinto mês seguido de alta, e também a dívida pública aí, né? Que agora recuou pelo terceiro mês seguido, né? E estamos em 84,5% do PIB. Eu queria as suas considerações aí sobre esses números. A gente pode ficar otimista? Isso é uma tendência? A economia está se ajustando, ainda que voltando para a nossa mediocridade de sempre? Estamos recuperando, a economia está crescendo. Eu acho que os números do Caged, na verdade, eram já esperados, né? Já estão meio que contratados pela própria dinâmica, né? E sobre esse negócio da dívida pública, é preciso tomar um certo cuidado. A projeção é fechar o ano em 83%, pelo menos os últimos números que eu vi, né? Então vai cair mais. Por que está caindo? Porque você está arrecadando mais. Por que você está arrecadando mais? Porque a inflação está mais alta.
né? Quer dizer, você tem, claro, você tem um pouco de crescimento econômico, mas muito disso é inflação, né? Então, Que é aquela pinguinha lá que dá aquela vontade, você quer tomar só um golinho para não encher a cara, mas é um perigo, né? pois é, você sabe que no início do ano o mercado previa uma relação dívida-PIB de 93% para esse ano, vai fechar em 83%. Né? Então, o senhor ganho, né? Está todo mundo contente. Só que desses 10 pontos percentuais, 8 pontos é surpresa de inflação. O fato de você ter juros reais negativos nas suas aplicações, alguém está ganhando do outro lado. Quem que é? O governo, na rolagem da sua dívida. Está emagrecendo, mas não é porque está fazendo regime, é porque está doente, né? Exatamente. Então, assim, legal, funcionou esse ano, todo mundo foi pego de surpresa, nós tivemos juro real negativo nas nossas aplicações, ninguém ganhou da inflação. E ano que vem, vai ser de novo? Porque esse é o processo inflacionário, né? O que é um processo inflacionário descontrolado? É você ter surpresas negativas de inflação todo ano, né? Então não adianta, sei lá, esse ano a inflação vai ser 6. Não adianta a inflação ser 6 no ano que vem, porque isso aí eu já estou prevendo. Tem que ser 9, 10, e no ano seguinte 15. Você sempre precisa surpreender para cima, né? Para você pagar suas contas. Se você não fizer o ajuste necessário, né? Exatamente. Então esse é assim, legal, estamos com menos dívida, verdade, pelo motivo ruim, né? Ô, Xará, o Vitor, o Xará é chato pra caramba, né? Ele não deixa nem a gente curtir os números, né, cara? Cara, muito chato, né, cara? Você Podia não ser acha? pior, hein? Podia o Cleveland estar aqui. Ele ia dar uma arrebatada Nossa, nessa conversa. tô sentindo falta dele porque eu sou o único pessimista aqui do Cara, programa. muito chato, cara. Aumentou o número de emprego, o Cleveland diminuiu ia a fazer um dívida. hat-trick aqui. Pô, aumentou o número de emprego, diminuiu a dívida. Pô, o crescimento acima do esperado, o câmbio aí, pô, a gente vai voltar a ir pra Disney de novo. Pô, olha aí, cara, e o cara não dá refresco, Vitor. O que você acha, hein? Nem vou, eu acho que não dá nem para discutir conceitualmente, né, esses pontos. Mas o que eu acho, que eu tenho a percepção, que o segundo semestre será melhor do que o esperado no que diz respeito à retomada. Também tem essa sensação. Tá? Eu acho que será, então, nós vamos ter surpresas positivas. Por quê? Porque eu acho que sim, com o crepúsculo aí da pandemia, que deve, de fato, acontecer, né? Eu acho que, por exemplo, já em meados de julho, a gente já deve ter São Paulo voltando para os estágios, saindo da fase de transição. Aí você vai começar a ter restaurante abrindo até mais alto. Aí se começa meio que um movimento meio que generalizado de demanda reprimida que começa a aparecer. O nego vai querer viajar. Eu concordo com o nego isso. vai querer viajar, enfim, o pessoal vai querer tirar o atraso. Eu acho que assim, tem um do certo que não pôde entusiasmo, fazer. exatamente. E isso vai acontecer, vai meio que calhar com o final, com o último trimestre, que é o momento que também tem mais liquidez na economia, né? Você tem o déficit do seu salário e tudo mais. Normalmente é um momento de maior ativação. Pode ser que isso aí gere um rescaldo lá na inflação, porque uma retomada muito abrupta, você já não está com os fundamentos muito bem estabelecidos, né? Mas eu acho que a retomada, palpite, nós devemos ter uma retomada maior do que se espera ainda esse ano, né? Eu tenho assim, quando você olha que nós somos imediatistas, né? O brasileiro é imediatista, olha só para o curto prazo, não olha muito o que vem depois. Acho que isso aí pode ser um ponto positivo até a ser aproveitado pelo governo. Bom, eu concordo com o que você falou, Vitor, porque eu tenho essa sensação, né? Como eu te falei, eu sou frequentador ali de um shopping que tem ali na Raposo Center, no The Square, né? E a cada final de semana a cada final de semana que eu vou ali tomar um caldinho de cana e comer um pastel, né? Aliás, confidenciar um negócio para vocês. O caldo de cana é uma descoberta para mim, sabe? Que eu nunca gostei, porque eu descobri uma coisa, que a primeira vez que eu bebi era só caldo de cana e eu achei ruim pra caramba. Mas tem que ser com pastel. Não, e não só o pastel, com limão. Limão.
Caldo de cana com limão. Aí sim. Não, mas eu não, nunca, se tem com eu nunca limão, tinha com abacaxi, com maracujá, nunca, show de nunca bola. tinha experimentado, cara. E eu tô viciado. Maravilhoso. Inclusive, tô procurando uma clínica de reabilitação porque eu tô sendo capaz de percorrer quilômetros por causa do tal do caldo de cana. Mas Eu vou te falar, eu tomo 1 litro dele. Mas, ó, Eu tomo 1 litro de caldo de cana. Eu tomo. E Se dá para deixar, tomar eu fácil tomo 1 mesmo. litro. E fácil, dá para tomar fácil. E a sensação que eu tenho é essa mesmo que você falou, porque cada final de semana tem mais e mais gente e o pessoal gastando, consumindo, sabe? Assim, é essa sensação que eu tenho. Então, eu compartilho isso. Eu acho que esses indicadores econômicos, obviamente, têm um aspecto positivo, mas quando analisados em profundidade, o Xará está coberto de razão, né? A gente está tirando proveito de uma situação, mas ainda é muito superficial, a gente precisa de ajustes, né? É só ver Marcelo, quantidade de happy hour represado. Temos o nosso, por exemplo. É exatamente o nosso, né? Que não poderá ser filmado, né? Que não poderá ser filmado. Não, jamais. Vai ser com aquela classificação, né, que o governo faz, secreto, só pode ser aberto daqui a 100 anos, né? Que aqui a gente nem nossos netos nem vão saber qual era mais o nosso nome. Aí os caras vão ver o tanto de merda que a gente fala, porque essa parte que a gente deixa gravada aqui é o que nós temos de melhor, né? O pessoal nem desconfia, né? Que a gente faz um esforço danado, procura falar bonito ali, escolhe uma palavra ou outra e tal, né? Mas desliga esse negócio para gravar aqui que vocês vão saber. Bom, nós já falamos dos indicadores econômicos, falamos da CPI, do Covid, falamos um pouquinho da não reforma tributária, né? Bom, vamos começar a falar do futebol. Ô, Victor, você propôs, meio que na sua página, um bolão. Então a gente podia repetir aqui para ver quais são os palpites que nós temos. Apesar do Rodrigão e do Cleveland não estar aqui com a gente, né? Mas a gente podia repetir aí. Você vai falando aí quais são as próximas etapas e a gente vai dando os palpites. Fala aí. Espanha e República Tcheca, né? Não, é isso? Eu vou até entrar aqui, acho que não tem mais fácil. Não, Espanha e Bélgica. Eu vou de Espanha. Você, Xará? Não, desculpa. Não, Itália e Bélgica. Bélgica. Itália e Bélgica, eu vou de Itália. Esse inclusive, é o jogo mais polêmico. Muita gente indo de Bélgica. Você acha que tem muita gente apostando nos belgicanos? Muita gente apostando na Bélgica. O que mas vocês acham? Eu vou de Itália. Acho que da Itália. Eu não vi a Itália jogar, eu tenho lido só os comentários. Eu vi a Bélgica jogar. Não me impressionou de maneira especial. Mas, Bélgica contra Portugal fez um jogo bem mais ou menos. Então vamos lá. Itália e Bélgica, consenso, passa Itália? Não sei, você acha Itália também, Marcelo? Eu também acho Itália. Essas coisas, a camisa pesa pra caramba. Eu, arrogantemente, como brasileiro, em futebol de seleções, eu só respeito 2 seleções, Itália e Alemanha. O resto eu não respeito. Você não respeita a França? Se bem que a Eurocopa não é muito campeonato de camisa, né? Mas a França sempre nos bate, né? Não, tudo bem, mas quem tem 5 estrelas no peito somos nós, então beleza. Não, tudo bem, mas nós somos... A freguesia já é de algumas pra nós, né? A França é uma pedra do nosso sapato, né? Putz, grilo, cara. Pra mim, engraçado, né? A derrota de 86, pra mim, é mais sofrida que a da final da Copa. Eu não sei se pra vocês é assim, mas aquela de 86, pra mim, é mais doída. Eu não sei se eu gostava mais daquela seleção, ou hoje o público pagante está elevado aí. Mas, enfim, eu não sei se era por conta de eu gostar mais daquela seleção do que eu, mas enfim. Bom, então nós já chegamos à conclusão que quem passa é a Itália, e se a gente falou, tá falado, que a gente entende pra caramba de futebol, que é uma dos nossos pontos altos da nossa tipologia. Aqui eu acho que vai talvez ter uma cisão. Espanha e Suíça, quem vai? Eu vou de Espanha também. Eu vou de Suíça. Eu vi a Suíça jogar contra a França. Os caras têm um poder de reação encardido. Encardido, exato. Encardido. Correm demais. Encardido. Eu não sei, não vi a Espanha jogar ainda. O raio não vai cair 2 vezes. Mas eu acho que eu tô com o Xará. Eu acho que eles têm assim, um senso de conjunto muito forte.
um poder de reação que não é brincadeira, né? É um Eles time bom. derrubaram Ó, a o Brasil França. não ganhou da Suíça na Copa. Nós Exatamente. empatamos. E outra coisa, derrubaram a França, tida por muitos como que seria assim mesmo, uma natural favorita. Muito bem. Dinamarca e República Tcheca. Se aqui pudesse marcar triplo, eu marcava triplo. Aqui, Puta, moeda. né? Aqui acho que é mas meio cara coroa. eu vou na Dinamarca. Tá bom, Eu vou só na pra... República A Tcheca. Dinamarca já montou times bons. A República Tcheca também já montou times bons, né? Mas aqui é um chute mesmo. Só mais uma, Aqui uma é triplo, questão não de tem jeito. simpatia. Inglaterra e Ucrânia. A Inglaterra, né? Essa é a barbada das partes. Inglaterra, Então, por favor. tudo bem. No racional, Inglaterra. Não, Mas- não dá. Você mas assistiu cá pra- Ucrânia e Suécia? Eu tive a paciência de assistir, né? Sim. Assim, parecia um jogo do Santos, na boa. Não, mas aquele 10 da Suécia é bom, né? O cara que joga Não, onde? No Leipzig. assim, tudo bem. Bom de Não bola. dá, não tem A comparação. Inglaterra, É. para mim, vai até a final. Bateu a Alemanha. Bateu a Alemanha, tá com moral. Tá com Os moral. caras, se não me engano, jogam Vamos em torcer casa. para chegar né? na final e perder, como sempre, né? Acho que É a o Atlético torcida- Mineiro. acho que a nossa torcida tem que ter nesse sentido. Torcer para a Inglaterra chegar e perder. Bom, aí é o seguinte: nessa nossa suposição, a Suíça teria passado e a Itália teria passado, certo? Ou, aqui poderia ser Espanha e Itália, Suíça e Itália, ou Suíça e Bélgica, né? Aqui na nossa votação passou a Itália, né, com maioria absoluta, e a Suíça na maioria formada por mim e pelo Xará, com a sua divergência. Mas da Itália. Mesmo Aí- que fosse Espanha, eu postaria Daí na da Itália. Então tá a Itália. Bom, então Não nessa sei se vocês concordam. Não, beleza. Como a gente marcou triplo lá, Dinamarca e República Tcheca, quer dizer que não muda muito a história. E como a gente apostou, então nós estamos caminhando para uma final Itália e Inglaterra, é isso? É isso. É uma coisa sem surpresas, né? Porque se tiver zebra, não vai dar isso. E eu acho que dá Itália. Eurocopa é cheia de assim, a camisa pesa menos, né? Sim, Já teve diferente de Copa várias do Mundo. surpresas. A Diferente de Copa do Mundo, Grécia já exato. ganhou, né? Portugal ganhou. Portugal. Exatamente. Agora, uma coisa que eu não sei vocês, sei lá, não sei se é saudosismo, a gente vai ficando velho, mas eu nunca tive a sensação, assistindo jogos da Eurocopa e assistindo jogos da Copa América, assistindo jogos da Copa América é mentira, né? Porque eu vi alguns pedaços de uns poucos jogos, que, assim, não é porque eu assisto Tem que ter CPI, paciência. não é porque eu assisto CPI que eu também vou assistir Copa América, né? Porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Mas assim, especialmente olhando o próprio jogo do Brasil, cara, eu acho que nunca foi tão grande a diferença tática e técnica. Como os times, como as seleções europeias, elas têm um senso de conjunto, né? Como elas têm uma questão tática e assim, um espírito de grupo, de forma geral, sabe? Cara, quando eu vejo o Brasil, tem uma sensação de catado. Eu não vejo assim, quando eu vejo os caras, sabe no rachão que você vai escolhendo ali, a gente bate a bola e tal, mas não é um time que tá. É uma sensação de catada. Não sei se vocês têm a sensação. Vocês têm a sensação que nunca foi tão grande a diferença assim? Falta técnico. Porque é técnico, né? Isso que você está falando é técnico. Eu não sei se é técnico, ou eu não sei se também. Eu acho que técnico sim, mas eu acho que talvez tenha uma coisa antecedente. Nós sempre tivemos a nossa cultura, né? E o futebol europeu, a cultura deles em relação futebolisticamente falando. Mas você veja, historicamente falando, você viu lá o próprio Guardiola, né, dizendo que aquele jeito do Barcelona jogar, ele se espelhava na seleção de 70, do toque de bola e de não sei o que lá. O que eu vejo, não sei se quanto disso a gente pode acreditar aí ao Neymar, se é que a gente pode, mas eu vejo assim meio que um bando, cada um meio que tentando resolver a coisa, não vejo ali um conjunto. Então, talvez seja um somatório de coisas. Os números do Tite, eles são meio inquestionáveis, se a gente fizer uma análise fria. Eu acho Mas ele um chato de só pegou cachorro morto. Então, né? eu acho ele um também chato acho de que- galocha,
né? Então isso já compromete um pouco a minha análise, porque eu não suporto o Tite. O Tite é que nem esses comentaristas de futebol que parece economista falando, insuportável. Então eu Sabe já quem ele me lembra? ah, Lazzaroni. piorado. Pô, o Lazzaroni, por exemplo, é um cara, a meu ver, né? Pô, ele deveria ser exilado. Não deveria mais poder pisar em solo nacional depois da Copa de 90. Não poderia mais. Se dependesse de mim. Ditador por um dia, exilado, nunca mais pisa, porque o que ele fez na Copa de 90 foi ridículo. Então, assim, eu não sei, cara, mas eu nunca tive uma sensação tão grande de diferencial. Aliás, né? Eu acho que uma prova disso é o total desinteresse pela Copa América, né? O Brasil jogou aí, empatou com o Equador, eu nem me dei conta que existia o jogo. Acho que Depois vai que haver interesse na final contra a Argentina, né? Que fatalmente vai acontecer. Aí, Será que vai Brasil e ser contra a Argentina. Argentina? Ah, deve ser. A menos que ou o Brasil ou a Argentina consigam a proeza de ser eliminados por algum time ruim. É. Porque uma das coisas que eu acho que pesa aqui é a disparidade dos adversários. Quando você pega um time muito ruim, você Mas também o não faz Brasil e a aquela. Argentina não são tão melhores que o resto. Por exemplo, eu não vejo hoje a Argentina tão melhor que o Chile, prova que jogou de igual para igual e empatou. Como a gente, Tem o apesar de já fator estar com a coisa craque, né? caminhada. Tem o Messi lá. É. Né? Aí você pega uma Bolívia, um Equador. Tem um time muito ruim. Você começa a nivelar por baixo. Eu acho que isso ajuda, né? Então, na Europa você tem muito mais seleções de médio para cima, vai. Aqui, Sim, pouquíssimo. Nós estamos num gap, talvez. Acho que alguns anos atrás você tinha o Uruguai, tinha um time bom, o Chile chegou a ter um time bom, Colômbia, né? Chegou a ter. Hoje está todo mundo numa crise técnica, eu né? tenho essa sensação Então também nós estamos. E aí a gente só joga com eles. Então, para piorar, a gente nem se testa contra esses times mais fortes. Isso para mim é muito, muito crítico. Você vai medir forças com um cachorro morto. Antigamente você tinha uns amistosos legais, né? Por exemplo, eu lembro que antes da Copa de 82, a seleção brasileira fez uma turnê pela Europa e jogou com a Alemanha. Só casca grossa. Jogava com seleções de peso e chegou na Copa credenciada porque exatamente ficou mesmo em 81, né? Que a gente teve aquele mundialito no Uruguai, né, disputado entre só as seleções campeãs, né? Ou talvez o prenúncio de uma Copa das Confederações, mas mais forte ainda, né? Não sei. Bom. Agora, se você for olhar para. Eu até passo a bola para o Guto. Olha para a nossa última grande seleção, que foi de 2002, que foi o campeão. Teve 2006, que eram os baladeiros, né? Tinha no papel, era ótimo. Naquela seleção de 2002, nós tínhamos 5 jogadores de linha que certamente eram os melhores do mundo na sua posição. Tinha Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo. Verdade. Não sei se você fala assim, não era o melhor do mundo. O melhor ou o segundo melhor. Esses caras, para mim, eram indiscutíveis. Não, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho foram os melhores do mundo. E Roberto Carlos e Cafu nas suas posições. Então, assim, tinha 5, de 10 jogadores de linha, tinha 5 que eram top do mundo. Aí, se for olhar para a seleção brasileira hoje, você vai ter o Neymar. E ponto. Quem é o outro que vai ser topo do ranking? É simples. Quem é o outro? É simples, você sabe o nome dos 11 ministros do STF e não sabe a escalação da seleção. Nós temos assim, um bando de bons jogadores que eventualmente pode até ser competitivo, né? Mas nós temos uma crise técnica forte, né? Aí o pessoal qual foi a última bola de ouro que o Brasil ganhou? Um jogador brasileiro ganhou. Kaká, né? Kaká em 2007 ou 2008, né? 2007. E o Neymar corre um sério risco de nunca ganhar. Nunca ganhar isso aí. Ele corre um sério risco. Porque daqui a pouco tá vindo uma molecada aí, por exemplo, o Mbappé hoje, se for olhar ali no pau a pau, se bobear, já tem mais chance de vir a ganhar. Cristiano Ronaldo vai jogar até os 76 anos. Né? Porque esse dia viu a foto do Cristiano Ronaldo de 2002 e agora, Para você ganhar esse negócio, você precisa carregar um time nas costas e ganhar título. É isso. Você tem que carregar um time nas costas. Aquele cara, o croata que ganhou, né? Ele levou a Croácia para a final da Copa do Mundo. Aí você ganha.
É. Não é É, o só, Neymar- porque não é uma coisa, a bola de ouro não é só uma questão de, puta, o cara tem a técnica e tal, não é um robô com um algoritmo medindo coisa. Não, são É conquistas, realização, Sim, é realização, verdade. conquista. É verdade. Ele teria uma chance ano que vem se o Brasil ganhasse a Copa, né? E Mas eu acho meio difícil, né? Cara, assistindo a Eurocopa, eu diria pra vocês que se nós ganharmos a Copa, vai ser o título mais inesperado da história. Talvez tão inesperado quanto o título de 94, se não mais. E olha que em 94 a gente tinha uma seleção que, se você também for olhar, parar pra ver, pô, uma seleção de excelentes jogadores, né? Começar pelo ataque, a gente tinha uma dupla de ataque Bebeto e Romário, entendeu? Pô, o goleiro incrível que era o Tafarel, né? Jorginho na lateral, do outro lado lá o Leonardo que deu aquela cagada lá, mas depois o Branco com uma baita de uma estrela, né? É uma defesa forte na defesa, né? Nós Essa tínhamos a seleção. defesa titular forte, os dois titulares se machucaram e os que entraram no lugar entraram bem. Nós tínhamos lá o Ricardo Gomes e o Ricardo Rocha, Márcio Santos, né? E ficou o Márcio Santos e o Aldair, né? O Márcio Santos é o Daí. Isso mesmo. Quer dizer, Márcio Santos errou um pênalti. exatamente. Então, assim, bom, vamos ver. Bom, chega de sonhar, né? Vamos aqui para a realidade. Quem começa a chorar? Começa pelo chorar. Quer começar você? Não, o Guter tá melhor aqui, é o único que pode falar. Fala aí. Porque depois você só Nós não podemos. Então, Você lá, Marcelo Porto, nem... residência fixa no Z4, não pode falar. Opa, peraí, também não é assim. Veja só, eu tô que nem economista que comemora dado bom de atividade econômica quando eu estava esperando um lixo, né? Quer dizer, dado o meu nível de expectativa, porra, tá excelente, eu não tô no Z4. Show de bola. Isso, mantenha assim, não se ilude, porque você sabe, né? Você sabe. É um técnico vai de gênio a gênio, né? Mentira desgraçada. E é incrível, cara, que o script desse desgraçado sempre se repete. Pode ver, em todo lugar, ele nunca começa mal. Então ele ilude a gente. Seu coração se enche de esperança. Que nem eu que já tô iludido de novo. Ou tava, né? Tava iludido, que agora também não dá mais pra estar tão iludido assim, né? Cara, mas ó, e esse RB, vem cá, e esse RB Bragantino, hein? Cavalo paraguaio, né? Eu acho que assim, num torneio que não tem torcida, eu acho que... Porque assim, queira ou não queira, a torcida conta. Em alguma medida conta. Como esse campeonato é um campeonato, vamos dizer assim, entre aspas, meramente técnico, esse fator torcida não pesa tanto. E você vê, vou falar por mim mesmo, você vê o São Paulo... Aqui tá lá na frente. O São Paulo jogou ontem com o Corinthians, né? Foi um jogo que o São Paulo não queria ganhar e o Corinthians não queria perder, né? Um dos piores jogos da história do futebol mundial, né? Piores jogos foi de todos os tempos. De todos os tempos da humanidade, né? Desde o Big Bang, entendeu? O São Paulo não queria ganhar, o Corinthians não queria perder. Você vê ali claramente que o São Paulo, que sempre vai jogar no campo do Corinthians com o peso do tabu de nunca ter ganho, a torcida contra, ontem parecia que não estava com nenhum desses pesos, mas foi só ruindade mesmo, entendeu? Porque ontem, se a gente jogasse um pouquinho, parece que os jogadores não estavam tão ligados. Então tem esse fator que eu acho que pesa por Bragantino, que é um balcão de negócios, né? Então qual que é a ideia dos caras? Vamos comprar jogador bom e barato, fazer um campeonato bom e depois a gente vende todos esses camaradas. Eu acho que eles têm uma chance razoável. Se fosse um campeonato com torcida e tudo, aí talvez eu acho que essas chances seriam menores. Mas caso contrário, não. Bom, o São Paulo, né, engatou agora uma sequência invicta. Já são 3 jogos invictos. Temos mais jogos pela frente. Cara, esse negócio de empatar é uma cagada. O Palmeiras, quando caiu, ele empatou 6 jogos lá na reta final. Se ele tivesse ganhou 6 pontos. Se ele tivesse perdido 3 e ganhado 3, ele tinha feito 9 pontos e não tinha caído. Então, assim,
tudo bem, nós estamos no começo do campeonato, São Paulo não vai cair, Gigante não cai. Já noto Mas- uma preocupação que não havia antes. Hein? Não, Já não. deu isso é inconsciente até. Isso é só Ele uma... já deu- Começa já- assim, tem você muito acha- time já deu- pior. Você acha que foi um ato falho? Acho que foi inconsciente. Já deu acha um que- exemplo que em outros tempos Marcelo Porto jamais Jamais daria. É, Você acha que ali no meu Eu inconsciente já teria um acho. certo temor? já tá rolando certo Como é que é? receio. Tem o id, o ego, o superego. Um dos É. três aí já tá com um certo medinho. Já. O id ali, né? O id que é o mais profundo. Ainda mais que você tinha cravado que a primeira vitória correria agora nessa rodada, não aconteceu. Então você tem agora Bragantino, grande líder do campeonato para encarar. Depois o Internacional, que está mais ou menos, mas... Eu acho que tem mais Assim. chance de ganhar do Inter do que do Bragantino. O Bragantino, se a gente conseguir um ponto, aí eu já vou comemorar esse pontinho. Acho que vai vir, acho que vem de bom tamanho, mas vamos ver, né? Vamos ver, porque, assim, depois eu já tô começando a me desiludir de novo, né? Vamos ver aí se o Crespo curando da... Crespo já é burro na Austrália. Mas o RB Bragantino é um bom jogo para ganhar, hein? Assim, aquele típico jogo que o time vem embalado tal, e de repente dá um curto-circuito e dá mole. Então, eu acho que o jogo para ganhar era ontem, porque sabe aquele clássico que o seu time tá uma merda, não tá jogando nada, tem tudo para perder, era o jogo que você acaba ganhando? Era para ter sido o jogo de ontem, mas enfim. Bom, meus amigos, vamos parar de falar de coisa ruim, né? Isso, vamos parar. Nem quero falar do Vasco. Nossa, não quero aguentar. Ah, é verdade. Não quer falar um pouquinho? Vasco estamos Não em que a gente oitavo se lugar. divirta com isso. Não, é é uma vergonha, uma vergonha. A gente está em oitavo lugar ou nono. Perdemos a chance de encostar no G4 com um jogador expulso aos 3 minutos de partida. Perdemos para o Goiás. A campanha pífia, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Nós não vamos subir. Já joguei a toalha. Já jogou toalha. E essa questão de jogar sem torcida é muito ruim pro Vasco. É uma judiação. Muito ruim. Ah, sem torcida é péssimo pro Vasco. A Série B seria realmente, fundamental. Isso faz a diferença. Todos os a jogos gente joga em São Januário, a gente apanha em São Januário como se fosse... Jogando fora. Sabe? Então, mas dependendo, faca de 2 legumes aí, né, Vitor? Porque sim, mas no geral... mas na Série B é diferente, Xará. Na Série B, no geral, você tem um estímulo, né? O ano passado, por exemplo, naquela reta final, você lotava o estádio, você, sabe, um pontinho a mais não era rebaixado. E na Série B é isso, é várzea, né? Então você vai lá, bota lá... na Série B você vai por sofrimento. Eu arrisco. O Palmeiras, numa das campanhas do Palmeiras na Série B, eu acho que se você comparar, ele provavelmente teve mais público na esmagadora maioria das campanhas que ele fez na Série A. Porque é um jogo de sofrimento, é um jogo que une, que, vamos empurrar e tudo, você deixa meio que a crítica de lado. Eu concordo com o Vitor, eu acho que nesse sentido, o Vasco não poder contar com o apoio da torcida faz uma diferença. Eu tenho dó... nivela a gente com o Sampaio lá Corrêa. De vocês, hein? Aquele cara merecia estar jogando num time melhor, hein? Porque, ele consegue fazer... O cara consegue fazer gol jogando no Vasco, mano. Cano. Olha o que esse cara... Ele é bom. O Cano. Olha o que esse cara joga bola. O cara consegue fazer gol no Vasco. Eu, por exemplo, se eu sou diretor de São Paulo, eu fazia um rolo. Eu dava o Pablo mais 2 bilhões de dólares, porque o Pablo não é que você vende ele, né? Você paga pro cara ficar, é diferente. Tipo assim, o Pablo, eu faria essa troca. O Pablo, 2 bilhões de dólares e pegava o Cano, cara. E o Flamengo, né? O Flamengo tá rasgando dinheiro na cara de pobre, né? Ele tem 3 centroavantes, né? O Pedro, que saiu puto lá no jogo, o Gabigol, que tá na seleção, e um outro menino que é arrumado lá, que fez um golaço. Muniz, não sei o que Muniz. Mas felizmente o Flamengo tá perdendo uns jogos aí. É verdade, perdeu pro Juventude lá no Polo Aquático. Felizmente tá perdendo. Tomara que ele perca o suficiente para não poder recuperar depois. Tomara, é a nossa torcida. Mas ele vai ganhar por menos de 5 pontos, de vantagem sobre o segundo lugar. Eu falo que ele é chato pra caramba, não deixa. Bom, hoje o nosso papo, pior que nem foi tão mais curto assim, viu? Tô olhando o relógio aqui. Quem começa com as suas bolas dentro, fora, dicas, deixa eu colocar aqui para dividir, que eu até esquecido. Quem começa? Começa você, Vitor? Começo. Vai lá. Deixa eu fazer o...
Tô curioso da bola dentro aí. Ah, acabamos de falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Cadê a porcaria do... Vamos lá. Bom, bola fora. A reforma tributária que não houve, né? Ou esse arremedo que está por aí. Não é uma surpresa, mas para mim acaba sendo um enxugamento de gelo com viés de piorar. Então, para mim, acho que será tema depois, quando avançar, certamente será tema dos papos aqui. Mas para mim foi a notícia ruim da semana. A bola dentro eu vou dar para a Red Bull. Não estou fazendo merchan, não. Mas é uma empresa que investe em Não sei não esporte. se aquela offshore lá não tá recebendo um Pode ser, né? viu? Pode ser. Mas veja, os caras investem em esporte e eu acompanho essa tentativa deles se darem bem no futebol no Brasil, ela é antiga, né? Já tentaram montar o Red Bull, compraram um time lá, aquele time que treinava ali no Morumbi, enfim, a coisa não ia, e de repente acharam o Bragantino. Eu acho que pode até haver controvérsias lá em Bragança, se isso é bom ou se é ruim, mas o fato é, se não fosse a Red Bull, os caras não estariam na terceira divisão. Né? Muito embora você tenha esse viés aí que você falou, que estou querendo fazer lucrar, mas veja, é um time que certamente paga tudo em dia, Sim. dá condições de trabalho para os atletas, dá palco para os atletas. Pô, então, assim, é um futebol empresa, né? Não tem torcida, ok, mas eu acho importante a presença dessas entidades para até fortalecer o futebol, até ele do campeonato, quem diria? Com um time super competitivo, fazendo bonito. Aí você tem outro exemplo. Pode ir lá, pode ir. Só complementando o que você está falando, outro dia a minha filha, na FEA, fez uma live com o diretor de marketing da Red Bull. E ele explicava como é a filosofia da empresa para escolher, porque não é só futebol, né? Tem uma série de esportes que eles patrocinam. E não é o patrocínio de colocar só o nome, tem a filosofia da Red Bull. Em cada atleta que eles de fato é uma coisa bem interessante, só para complementar aí o que você está. Não, eu acho importante para o esporte. O que eu queria chamar a atenção é da equipe de Fórmula 1, ganhou 4 seguidas, primeira vez que o motor Honda ganha 4 seguidas desde o Ayrton Senna, lidera o Mundial de Construtores, enfim. Eu acho essa presença muito positiva, acho muito mais positiva do que os românticos, né? Não é o purista. Eu gosto dessa presença competitiva, né? E acho que, se bobear, pelo que o Marcelo falou, pode ser que não seja um cavalo paraguaio. Vamos aguardar, porque não tem torcida, né? Então, quando não tem torcida, você nivela todo mundo. Exatamente. Mas o Bragantino já teve dias de glória em 91, foi vice-brasileiro, perdeu para São Paulo de Pelé. E tinha ganho o Campeonato Paulista quando surgiu no Luxemburgo. Contra o Novo Horizontino, né? Novo Horizontino, final no interior lá, Nelsinho de um lado, Luxemburgo do outro. É isso aí. No negócio da dica, como eu viajei de avião de volta essa semana, eu me lembrei, não foi um voo curto, 45 minutos, mas eu tenho um aplicativo que eu uso em voo, chamado PIC. Tem vários jogos de memória, linguagem, não sei o quê. Quando você está entediado dentro do avião, não tem o que fazer, voos de 1 a 2 horas, liga o aplicativo. Tem uma dezena de jogos que fazem você ficar com a mente ativa, tá? Então eu recomendo. Fazia muito tempo que eu não ativava ele, porque na pandemia a gente deixou de viajar. É esse logo aí, baixe no seu aplicativo, que é bem bacana. E aí, Xará? Peraí que eu vou baixar o aplicativo, só um minutinho. Ah, tá bom. Boa dica, também vou baixar aqui. Pique. Senão você esquece, né? Não adianta. O que eu já gasto de tempo na minha semana jogando pôquer, aliás, ganhei o ranking, esse último ranking. Lenda viva, né? Lenda viva. E hoje nós vamos fazer a mesa comemorativa com os 9 primeiros. Vamos lá. Está cada vez mais caprichado isso. Vitor, na boa.
não dá, né? Plágio é crime. Reforma Só- tributária. É só que eu coloquei a minha reforma entre aspas, né? Você foi mais preciso. Já falamos bastante sobre isso, então é a minha bola fora para essa reforma que não é reforma. Não é a minha, mas eu pego uma carona. Uhum. A bola Tobogã dentro de... vai para a demolição, ou, na verdade, isso aqui é um símbolo, né? A demolição do tobogã é um símbolo de duas coisas. Primeiro, a, a prevalência do público sobre interesses privados, eu explico, né? Quer dizer, existe ali na região uma série de pessoas que moram ali e acham que aquele espaço público é delas, né? Quando na verdade é da cidade de São Paulo, né? Então houve bastante briga na justiça porque não podia mudar tal, só que o que vai ser feito ali vai ser um serviço para a comunidade paulistana, né? Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto foi a própria concessão do Pacaembu, depois de anos, né, de desperdício de um espaço daquele para nada, né? Então a demolição do tobogã é um símbolo. Eu assisti um jogo na minha vida no tobogã. Eu até estava lendo hoje uma reportagem sobre essa demolição, meio romântica, né? Não, porque o tobogã, as pessoas iam lá, tinham uma visão do gramado, podiam olhar a tática, era uma boa... Olha, eu nunca assisti um jogo tão ruim na minha vida do que no tobogã. Mas, assim, muito ruim. Ele é longe, não dá para... Certamente você já assistiu um jogo no Pacaembu. Normalmente vai ali ou na arquibancada ou no superar. Sim. Você olha o tobogã, não parece que está tão longe. Só que quando você assiste o jogo no tobogã, é assim, parece que você está assistindo o jogo na TV. É muito longe. Então é muito ruim, você não consegue ver que jogador que pegou na bola. Enfim, um negócio realmente fora o cheirinho daquela coisa doce, aquela fumacinha doce o tempo inteiro ali. Então, é uma experiência, mas eu não repetiria, não. Bom, agora já não existe mais. Quer dizer que você está insinuando que o tobogã era tipo um maconhódromo. Insinuando, não. A coisa ali era feia. Viu? Excelente. Você ficava doidão de tabela, Xará? Doidão de tabela, meu Deus. Aquilo ali não era fácil, não. Você sabe que eu fui lá em 2015. Porque Já assisti vários jogos no Pacaembu, mas nunca fui no tobogã. Então, a recessão estava braba, né, na época, e, puta, eu tava economizando. Aí falei pro meu irmão, vamos no tobogã, só para experimentar, era mais barato, né? Meu, assim, foi a primeira e última vez. Não dá, sem condições. Enfim, nada contra quem precisa ir de tobogã, mas olha... Pensei que você ia falar nada contra quem queima um, mas beleza. Também. Fala aí, A Xará. minha dica da semana esse livro eu li há muito tempo, outro dia eu estava folheando de novo. Assim, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, lembrei aqui para colocar. Quem não leu, quem assim, precisa saber história econômica do Brasil, é obrigatório. Excelente livro. Também é endosso. Evangelista de Souza, né, o Barão de Mauá. E quem tiver preguiça de ler, tem a versão em vídeo. O filme estrelado pelo Paulo Betti, aberto no YouTube. Tem, mas o filme eu também assisti, é muito limitado, como sempre, né? O livro é muito detalhe, né? Assim, a história dele é espetacular, é um negócio... E mostra bem o que é o Brasil, né? O corporativismo, o que foi o Segundo Império, né? Que, na verdade, é tão decantado em prosa e verso, na verdade, foi a tradução do corporativismo, né? Então, no final, ele acaba perdendo tudo, enfim, é muito interessante todas as ventures dele, né? As empresas que ele criou, várias empresas, tal. É muito interessante. Então, recomendo fortemente para quem quer conhecer um pouco da história do Brasil. Bom, vamos lá, né? Vamos lá.
para não, apesar de concordar com a bola fora dos meus amigos, a minha bola fora dessa vez vai para o deputado Kim Kataguiri. Eu fiz uma postagem sobre isso e é interessante que eu percebo que existe algo mais radical no Brasil que os petistas e que os bolsonaristas. É uma cepa violentíssima, que é a mais nova cepa da polarização brasileira, uma polarização em 3 partes, que é o antibolsonarismo. Eu costumo dizer que eu nunca esperei nada do Bolsonaro, porque qualquer pessoa que tivesse acompanhado minimamente a sua carreira parlamentar sabe que ela foi medíocre, toda ela dedicada à defesa de interesses corporativistas, que o Bolsonaro nunca foi, não é um liberal, foi ali um liberal de ocasião na eleição por conta de ter o Paulo Guedes no seu governo. Então as minhas expectativas em relação ao Bolsonaro sempre foram muito limitadas. Já em relação ao Kim Kataguiri, não. Eu via nele uma jovem liderança e via nele um poder de mudança. Eu acho que é legítimo que as pessoas sejam críticas ao Bolsonaro ao ponto até de defender o seu impeachment, mas acho que até para isso tem limite. Então, essa imagem do Kim ladeado pelo PSOL e pelo PT, para mim, foi bastante desapontadora e tenho a sensação, pode ser que o tempo mostre que eu esteja errado, que essa imagem é um marco na carreira política dele e que, a meu ver, é um tremendo erro e que vai custar muito caro. Posso estar enganado, mas essa minha bola fora, então, vai para o Kim Kataguiri. A minha bola dentro, eu nunca tinha parado para ouvir o ministro da CGU, Wagner Rosário, ele está no cargo desde 2017, eu nunca tinha parado para ouvi-lo, nunca tinha prestado atenção na sua figura, mas ele deu uma entrevista na CNN que, assim, eu até brinquei, coloquei lá no meu Facebook, foi uma carnificina, né? Porque às vezes tem alguns entrevistados que, se você não combinar direitinho com ele, ele pode causar uma surpresa. E essa entrevista que ele deu para a CNN foi bem assim. Então, acho que vale a pena pesquisar por essa entrevista. Pareceu um cara muito sério, muito qualificado e um discurso alternativo aí a tudo que nos chega. Então, a minha bola dentro vai para o ministro. E nós normalmente, antes de eu compartilhar a imagem aqui da minha dica, normalmente as nossas dicas dizem respeito a filmes, a séries, a livros, e a minha dica de hoje diz respeito a... Eu não vou dizer um conselho, porque não tenho essa pretensão, mas diz respeito a uma coisa da vida. Olha que coincidência, hoje o nosso amigo Victor está em Curitiba, né, comemorando o aniversário da dona Sônia, mãe dele. E hoje pela manhã eu tive contar uma historinha rápida para vocês. Em 2018 eu sofri um acidente, tive uma grave lesão na minha perna, o que me impôs aí meses de fisioterapia. Foi muita dor e muito sofrimento. Foram 8 meses terríveis. Desmaiei mais de uma vez de dor fazendo fisioterapia, né? Por conta dessa lesão que eu sofri, a recuperação foi complicada. Como eu moro fora de São Paulo, né? Era 90 km por dia de ida e volta, e ali no auge da lesão, imobilizado, sem poder dirigir, sem poder nem tomar banho sozinho, eu acabei ficando na casa da minha mãe. Eu sempre fui muito ligado com a minha mãe, mas o dia a dia, a rotina, às vezes nos impõe uma distância, né? E eu não tinha percebido a minha mãe envelhecer, né? E quando eu me machuquei, eu acabei ficando na casa da minha mãe, estava vendo um momento pessoal muito complicado, e ali a minha mãe cuidou de mim de uma maneira incrível e eu nunca mais consegui voltar para casa. Então hoje eu alterno os meus dias entre a minha casa e estar com a minha mãe, né? E esse convívio, né, me fez perceber que ela está envelhecendo, né, e que mais dia menos dia eu vou ter que lidar com aquela que certamente será a maior dor da minha vida. Esses dias ela estava com uma dorzinha na perna e pediu se eu podia passar uma pomadinha ali na perna dela. E parecia que eu estava passando uma pomada num pezinho de um passarinho, sabe?
E ali me levou a uma profunda reflexão, né, dessa inversão de valores que acontece ao longo da vida, né? Esses dias o Xará postou lá a foto dele, levou a mãe dele para vacinar, não foi isso? Né? E como a gente vai meio que virando um pouco pai dos nossos pais. Então, a minha dica de hoje, né, é que a gente dê valor para os nossos pais enquanto eles estão aqui conosco. E eu vou tomar a liberdade de falar em nome do Vitor, em falar em nome do Marcelo, em falar em nome do Cleveland, em nome do Rodrigo, em nome de todos os membros lá do nosso grupo Papo de Boteco, né? E deixar aqui os nossos pêsames, né, sinceros, para Ana, que infelizmente perdeu sua mãe, então que ela descanse em paz. E é isso, meus amigos. Semana que vem estamos de volta. Agradeço mais uma vez aí a paciência de vocês estarem comigo. Hoje a gente estava meio desfalcado. O Cleveland e o Rodrigo sempre nos farão muita falta, mas nem por isso nosso papo deixou de ser bom, deixou de ser divertido, tá bom? Brigadão e até semana que vem. Manda aí um beijo. Eu não sei, o Vitor, eu sei que assim como eu já não tem mais seu pai vivo. Eu não sei se você, Xará, se ainda tem seu. Não. Também não. Então, Só minha mãe. Chegar em casa, cada um de nós dá um beijo, um abraço na mamãe e para todo mundo vamos dar valor enquanto eles estão por aqui, tá bom? Fiquem com Deus aí, um grande abraço. Um abraço. Valeu.